Dessa forma, eu achei que esse tema encaixaria perfeitamente aqui no canal. Então, justamente por isso que eu achei interessante trazer aqui para o canal as informações como que você faz para se tornar um ponto de coleta do Mercado Livre. Trazer os prós e os contras, pontos positivos e negativos, uma análise no geral para te ajudar a, de repente, quem sabe, tomar uma decisão aí de se tornar ou não um ponto de coleta do Mercado Livre. O cadastro, pessoal, ele é até bem simples, ele é até bem tranquilo, tá? Mas se você está com a decisão de se tornar um ponto de coleta hoje em dia, pode ser que você tenha outros problemas com a aceitação do seu ponto comercial, tá? A não ser o cadastro, tá bom? E o primeiro deles é justamente a localização. Esse tipo de expansão que o Mercado Livre vem buscando fazer, que já tem um tempo, esse é o principal problema, justamente porque já tem um tempo. Então a localização é muito importante. O Mercado Livre já conseguiu localizar, mapear os melhores pontos comerciais da maioria das cidades. Então você pode ter problemas ao solicitar um cadastro justamente em relação a isso, porque o Mercado Livre ele prioriza locais essenciais para movimentação de pacotes, locais que tenham bom acesso, que seja fácil um caminhão parar, um carro parar para poder buscar, para movimentar aqueles pacotes. Então isso é importante. Muitos pontos estratégicos já foram selecionados, mas não significa que o seu ponto não seja estratégico ou que o seu ponto não vai ser selecionado. Como que você vai saber disso? Não tem como, você só vai saber disso tentando realizar o cadastro, tá? Mas pode ser que o seu cadastro demore muito para ser aceito ou de repente que nem seja aceito por entenderem que seu ponto não é um ponto interessante. Um outro ponto negativo é se você tem funcionários. E aí, dependendo da situação, você pode ter problemas com desvio de função, né, relacionado a esses funcionários. Aqui vai depender muito do tipo de funcionário que você tem, da movimentação que você tem e da operação que você tem, tá bom? Na minha região aqui, eu troquei ideia, conversei com algumas pessoas aqui que têm pontos de coleta, e eles me falaram que normalmente eles tiram ali 700, 800 reais por mês com pontos de coleta, tá bom? Isso aí, cidades de 20 mil habitantes, 35 mil habitantes. É lógico que se você tiver uma cidade de porte maior, esse faturamento pode ser elevado, tá? Também já vi relatos aqui na internet de pessoas que têm ponto de coleta em cidades maiores e faturam aí 3.500, 4.000 reais por mês com o ponto de coleta. Então tudo vai depender da movimentação que você tem, da cidade que você está localizado e entre essas coisas, tá bom? A não ser que o Mercado Livre tenha feito alguma atualização, o valor que você recebe para ser ponto de coleta é de 60 centavos por pacote recolhido. Então você precisa ter uma grande movimentação de pacotes mesmo para valer a pena. Tem um outro ponto interessante para citar aqui, que quando você vai realizar o cadastro para solicitar, né, que você seja um ponto de coleta, você precisa sinalizar ali se o seu comércio fica aberto em horário de almoço ou não. Se o seu comércio não tem esse hábito de ficar aberto em horário de almoço, pode ser uma desvantagem para você na hora deles aceitarem o seu cadastro ou não. Por isso que eu sempre falo aqui que quem chega cedo bebe água limpa. Quem se cadastrou lá atrás, lá no começo, quando isso, né, começou a ser febre, logicamente que eles não estavam muito preocupados com isso. Eles queriam era expandir a operação deles, expandir a rede deles e não estavam muito preocupados. Mas hoje, como já tem uma grande rede já de comércios, parceiros nesse sentido, isso pode ser um diferencial positivo ou negativo para você, dependendo de como que você mantém o seu comércio aberto em horário de almoço. Vocês estão percebendo que eu estou falando sempre aqui o seu comércio, né? Porque realmente você precisa ser um comerciante para ser um ponto de coleta, tá? Eu estou explicando esse ponto aqui porque tem muitas pessoas que têm a dúvida que às vezes ela tem uma sala comercial, alguma coisa desse tipo, né? E a sala tá parada e ela quer reabrir a sala, ela quer abrir a sala para funcionar somente como ponto de coleta. Esse ponto, além de não ser financeiramente viável, porque você pode ser, né, descadastrado, você pode ser bloqueado a qualquer momento, assim como os entregadores também correm esse risco. Então esse ponto, além de não ser financeiramente viável, ele também tem a questão de ser um local que não é atrativo, porque a prioridade deles é justamente o quê? Um ponto que fica de frente para a rua, um ponto que tenha visibilidade, porque eles querem isso, eles querem justamente um ponto de fácil acesso, um ponto de fácil movimentação. Então quando você tem um pontinho mais escondido ali, fica mais complicado de você ter a sua aceitação, tá? O ponto prioritário é justamente você já ter um comércio, uma loja de alguma coisa, uma loja de informática, uma loja de eletrônico, uma loja de calçado, você já tem uma loja de qualquer coisa, né? Você já tem um ponto, o seu ponto comercial ser em algum local interessante
e aí você fazer esse cadastro para você ter um complemento de renda no seu comércio. Então você precisa ter um espaço com movimentação, você precisa ter um ponto interessante para movimentação, tá? E obviamente precisa também ter um CNPJ, né? Se você tem um ponto comercial, você tem que ter o seu CNPJ aí para você fazer o seu cadastro, tá bom? O CNPJ ele pode ser MEI, tá? Você pode conseguir se cadastrar sim com o CNPJ MEI, porém se você não for MEI, se você for ME, nos seus cálculos você tem que considerar que você vai emitir uma nota fiscal para você receber os seus valores de movimentação dos pacotes. Então, ou seja, além dos seus custos de operação, você vai pagar também um imposto em cima da nota fiscal da movimentação desses pacotes. Então, se você for ME, microempresa para cima, você tem que levar esses custos também em consideração, tá bom? Talvez, pessoal, o grande benefício que vocês tenham por ser ponto de coleta é justamente a visibilidade que você vai ter da sua loja, uma visibilidade maior, e você vai ter acesso a novos clientes. Por exemplo, se você tem um pet shop, é muito comum as pessoas que compram constantemente no Mercado Livre vão nessa loja e começam a ter contato com o pessoal da loja, e se obviamente elas tiverem algum gato, algum cachorro, algum animal de estimação, é muito comum essas pessoas começarem a comprar os produtos para os animais de estimação dela naquela loja. Então você tem acesso a clientes que talvez você não teria. Então, além de proporcionar uma renda extra para você com pacotes coletados, ela pode também te fidelizar clientes, né? E isso eu acho que é um benefício fantástico, porque não tem benefício melhor do que um cliente fidelizado que vai comprar na sua loja recorrentemente. Então muitas pessoas podem começar a conhecer a sua loja a partir disso. Esse ponto eu acho muito interessante. Os requisitos para você se cadastrar, além de você ter um CNPJ, né? Conforme a gente falou anteriormente aqui, ter um espaço, ter um ponto bom e ter um espaço para movimentação, o seu comércio também precisa ficar aberto pelo menos de segunda a sexta. Esse é um requisito para você se cadastrar. O seu endereço precisa estar atualizado. Todos os seus dados, todos os seus endereços precisam estar atualizados, tá bom? E a sua conta de recebimento precisa ser uma conta vinculada ao seu CNPJ. Você não pode receber pela sua conta de pessoa física, você precisa ter uma conta de pessoa jurídica vinculada ao seu CNPJ e receber por lá, tá? Você não recebe como pessoa física, você recebe como empresa. Até por isso que você vai precisar pagar imposto e emitir nota do que você movimentar aí. E o popularmente conhecido ponto de coleta do Mercado Livre, internamente no Mercado Livre ele é conhecido como uma agência, tá? Na verdade você é uma agência do mercado pro Mercado Livre, você é uma agência do Mercado Livre, tá bom? Para você realizar o seu cadastro, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui para facilitar o seu processo de cadastro aí, beleza? Então esses são os requisitos, esses são os pontos positivos, os pontos negativos que eu trouxe para vocês no vídeo de hoje. Vou ficando por aqui, você que assistiu até o final, meu muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.